Graça e paz, amados, povo de Deus abençoado. Amém? Vamos fazer mais um Tadel e com certeza vai ser uma bênção aí na sua vida, viu? Amém? Glória a Deus. Você tá vendo ali o meu mascotezinho aqui? Mascotezinho, não é brincadeira, né? Mas é que o pastorzinho ali, né? Uma bênção. Já estava na outra live, tá nessa live também. Se você achou legal os pastorzinhos aqui, é só falar com a Simone que ela faz um para você também, viu? Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos orar para Deus abençoar esse Tadel que nós vamos fazer aqui hoje. E vou pedir para você que pegue aí papel, pegue caneta, esteja anotando, né? Que eu acho que é muito importante a gente anotar para a gente colocar também em prática, né? E quando a gente anota, ou quando nós anotamos, com certeza nós gravamos muito mais do que quando nós apenas ouvimos. Além do mais, quando nós estamos anotando, nós também conseguimos prestar muito mais atenção, né? E quando a gente presta atenção, a gente pega o fio da meada, né? E a gente consegue entender aquilo que está sendo passado. Quando a gente começa a perder assim os pontos ou pegar a coisa pela metade ou em partes, a gente acaba não entendendo muito bem, né, aquilo que está sendo passado, está sendo ministrado, tá bom? Glória a Deus. Vamos orar para que Deus esteja ministrando em nosso coração, né, na nossa vida, para que Ele nos capacite a fazer cada vez o melhor para Ele mesmo, tá bom? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, quero te louvar, quero te agradecer, Senhor, por mais esse Tadel e pedir, ó Deus, que o Senhor esteja nos abençoando poderosamente, Pai. Dá-nos graça, dá-nos sabedoria, dá-nos entendimento, mas principalmente, ó Deus, atitude, ousadia, Deus, para colocar em prática aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, ó Pai, e praticar aquilo que precisamos também para desenvolver o nosso ministério e a nossa vida cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmãos, eu vou ministrar hoje aqui como é que nós podemos desenvolver um ministério relevante. Tá? Eu creio o seguinte, que todas as pessoas, ou todos aqueles que se convertem, que se tornam cristão, é importante que eles desenvolvam um ministério, mas que não seja apenas um ministério, né? Mas que seja um ministério assim bem relevante, um ministério que faz diferença. Porque tanta gente quer fazer alguma coisa para o Senhor, mas quando começa a fazer, aí faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, né? E não sai do lugar, não avança, não vai à frente, não acontece absolutamente nada. Por quê? Porque não entendeu que o Senhor deu para nós um ministério, mas precisamos ter um ministério relevante, um ministério que faça alguma diferença, né? Por isso ele pegou os seus discípulos, treinou e os enviou para que eles fizessem algo tremendo. Tanto é que o ministério que Jesus deixou nas mãos deles chegou até nós no dia de hoje. Então vamos desenvolver um ministério relevante para a nossa vida, tá bom? Agora, para nós termos um ministério assim relevante, nós temos que ter um ministério que esteja debaixo da direção do Senhor, tá? E para estar debaixo da direção do Senhor, nós temos que seguir as ordens que Ele deixou para nós. E quais foram essas ordens aqui que Ele deixou para nós? Ele deixou algumas ordens. A primeira delas, Ele disse que nós devíamos pregar o Evangelho, pregar a sua palavra, pregar aquilo que Ele nos ensinou a toda criatura, tá? Isso foi a primeira ordem que Ele deixou para nós. Bom, e a segunda que Ele deixou é para que nós façamos discípulos. Então, o que está dentro de um ministério relevante é pregar o Evangelho e é fazer discípulos, ok? Para ter um ministério relevante, é bom a gente entender
que nós não precisamos tentar, querido, impressionar o mundo, fazendo coisas que eles querem que você faça. Você não precisa fazer as coisas que o mundo quer para você ter um ministério relevante. Entenda isso. Você deve sim satisfazer, agradar a Deus. Tá? Por quê? Porque foi Ele que te chamou para você desenvolver esse ministério relevante. Interessante que muita gente fica tentando agradar as pessoas, agradar o mundo. E quando a pessoa tenta agradar o mundo, tenta agradar as pessoas, ela jamais vai ter um ministério relevante. Não estou dizendo relevante perante o mundo, perante as pessoas. É claro que se ela tentar agradar as pessoas, tentar agradar o mundo, ela vai ter sim um ministério relevante diante do mundo, tá? Diante dos olhos das pessoas. As pessoas vão se agradar daquilo que você está falando. Mas precisamos entender, você também precisa entender o quê? Que esse ministério que está sendo relevante diante do mundo, ele está sendo relevante diante de Deus? Ele está sendo relevante diante do Senhor? Ok? Então nós não precisamos fazer absolutamente nada para agradar o mundo. Nós precisamos fazer tudo o que precisa para agradar a Deus, tudo o que precisa para agradar ao Senhor. Agora, o que nós vemos muito hoje em dia é as pessoas tentando agradar as pessoas, tentando agradar ao mundo, tá? Para ter o sucesso que o mundo lhes oferece, mas deixando de agradar a Deus, deixando de agradar ao Senhor. Dessa forma, relevante diante do Senhor não será o ministério. O que nós queremos passar aqui, que todo cristão, todo aquele que nasceu de novo, ele precisa ter um ministério, tá? Mas um ministério relevante, um ministério que agrada a Deus. Então, voltando aqui o que eu falei logo no começo, tá? Para ter esse ministério, precisamos estar debaixo da direção e da orientação do Senhor. Tá? Seguir as seguintes ordens que Ele nos deixou: é pregar o Evangelho. Estou dizendo pregar o Evangelho, estou dizendo pregar a palavra de Deus, aquilo que está escrito, porque é isso que Ele nos ensinou. E Ele disse o que mais? A segunda ordem, que é fazer discípulos de todas as nações, discípulos do Senhor Jesus Cristo. Claro que você vai ter uma interferência nisso, tá? Pessoas vão pegar o seu jeitão, mas você precisa fazer discípulos de Jesus. Prega a palavra, é o que Paulo nos ensina. Prega a palavra, ok? E aí você começará a fazer discípulos de Jesus. Então, um ministério relevante, ou para você ter um ministério relevante, que é capaz de derrotar Satanás, nesta batalha que estamos enfrentando, o ministério feito de qualquer maneira não tem lugar, tá bom? Então, se você quer fazer um ministério que vai desbancar Satanás, que vai... É um ministério que enfrenta aí o diabo, que enfrenta o mundo, que enfrenta a carne, tá? Para ser relevante esse ministério, ele não pode ser feito de qualquer maneira, tá? E se você fizer de qualquer maneira, você não vai conseguir, então, desbancar principados e potestades, tá? Porque o ministério relevante feito de qualquer maneira não consegue fazer isso, tá bom? Agora, para ter um ministério relevante, você vai precisar, queridos, de 4 deveres, tá? Eu quero dizer 4 apenas. Eu poderia colocar muitos outros aqui, mas esses outros eles acabam entrando dentro desses 4 aqui, tá bom? Então, 4 deveres apenas, tá? Que você precisa, com humildade, presta atenção nessa palavra, com humildade, praticar. Então, vamos ver aqui. Esses 4 deveres que você precisa ter. Para quê? Para ter um ministério relevante. Então guarda isso. Você foi chamado para ter um ministério relevante. Para com essa mania, com essa coisa de fazer de qualquer maneira. Se você tem uma célula, desenvolva a sua célula
da melhor maneira possível. Tenha um ministério relevante ali na sua célula. Se é um supervisor de setor, seja um supervisor relevante. É um pastor relevante, um líder de área, supervisor relevante, um líder de um ministério, seja um líder de um ministério de louvor, seja de dança, seja, de limpeza, de qualquer coisa. Tenha um ministério relevante perante o Senhor. Amém? 4 coisas ou 4 deveres. Quais são eles? Primeiro, oração. Segundo, visitação. Terceiro, ensino. E quarto, interação. Ok? Então vamos lá, anota aí. Oração, visitação, ensino e interação. São 4 ministérios básicos aí para você praticar. E se você praticar direito, você vai ter aí um ministério muito relevante na sua vida. E eu creio que é isso que você quer, né? Você não quer estar no ministério para fazer de qualquer jeito. Eu não acredito que alguém vá liderar uma célula para ter uma célula que não funcione, para ter uma célula que não acontece, ter uma célula de qualquer jeito, né? Não acredito que a pessoa queira ter um ministério para ver as pessoas que estão ali debaixo do seu ministério não avançar, não crescer, não produzir, não andar. É porque isso acaba sendo muito frustrante, né? Se você tem um ministério e a coisa não acontece, você começa a ficar frustrado, tá? Se você tem uma célula, ela não anda, não acontece nada, as pessoas não crescem, não aparece gente nova, o que acontece? Você começa a ficar frustrado, né? Você começa a perceber que o seu ministério não é relevante. Você está ali fazendo o ministério, mas ele não está fluindo, não está acontecendo nada. Eu acho que desanima qualquer pessoa fica desanimada com isso, né? Você, com certeza, quando está lá desenvolvendo seu ministério, você fala, poxa, eu quero aqui desbanguelar o cão, eu quero ver a coisa acontecer, eu quero ir para cima, eu quero ver pessoas se convertendo, eu quero fazer discípulos, eu quero ensinar a palavra, eu quero pregar o evangelho, quero ver pessoas se convertendo, quero ver pessoas sendo transformadas. É assim que tem que ser. E a nossa igreja, como é uma igreja em célula, o projeto, o propósito, o papel principal dessa igreja é formação de líderes. Por isso, querido, é importante que você esteja anotando, que você anote essas coisas. Por exemplo, eu quero ter um ministério relevante, coloca aí assim, anote ali, com o propósito de vida, o meu ministério será um ministério relevante. Coloque isso, anote lá e declare isso, que o seu ministério será relevante, o seu ministério fará diferença, o seu ministério vai ser usado para transformar vidas, para arrancar pessoas das mãos de Satanás e fazer com que essas pessoas sejam instrumentos nas mãos de Deus. Coloque isso, anote isso. Anote lá, o meu ministério não será um ministério qualquer. Anote essas coisas. Converse com outras pessoas a respeito disso, para que essas coisas realmente aconteçam. Amém? Coloque o propósito, seja esse um propósito para a sua vida. Fale isso na sua célula. Fala, a minha célula não é para ser uma célula qualquer, é uma célula que tenha relevância aos olhos de Deus. É uma célula que faça diferença aos olhos de Deus. É uma célula que cria impacto. É uma célula que alcança vidas, que faz discípulos, que cresce, que multiplica. Compartilhe isso com a sua célula. Declare isso. E você tem que sonhar com isso. Sonhar que o seu ministério será relevante, será grande, que vai produzir frutos para a glória do Senhor. E não para com essa mania de mas uma célula, vou fazer. Não, vai fazer uma célula boa, edificante, que faz diferença. Porque Deus chamou todas as pessoas para ter um ministério. Então olhe para as pessoas dentro da sua célula
pensando assim, essas pessoas também nasceram de novo para ter um ministério relevante, um ministério que vai fazer diferença, querido. É assim que você tem que ver, tem que pensar, olhar para aquelas pessoas e dizer assim, elas não querem nada. Não pense isso. Essas pessoas não vão chegar a lugar nenhum. Não pense isso. Esses pensamentos pequenos é que faz com que as pessoas que estiverem com você não avancem, que não crescem. Todas as pessoas, na verdade, elas querem avançar. Não tem ninguém que queira ficar estagnado. Tem muitos que falam assim, eu não quero fazer nada, não quero crescer. É porque, às vezes, ninguém deu para ela assim um voto de confiança. Às vezes é por causa do eu, por causa do ego. A gente sempre diz assim, né, que o medo de perder tira a vontade de ganhar. E às vezes a pessoa está lá na sua célula e ela está com medo de fazer alguma coisa e não dá certo. Aí tira a vontade de ganhar, quer dizer, a vontade de ir para cima, de realizar, de fazer as coisas avançarem na vida dela. E às vezes o próprio líder de célula também. Aquele medo de perder tira a vontade de ganhar, fica com medo de perder as pessoas. Se eu exigir mais, elas vão se perderem, quer dizer, elas vão se afastarem de mim. Não, querido, não tem nada disso não. Sabe, as pessoas querem que você realmente as impulsione, que você as leve para cima, que você a chame para responsabilidade. É isso que as pessoas querem, né? Porque se você não chamá-la para responsabilidade, o mundo chama para fazer a vontade dele. O diabo chama para fazer a vontade dele. Então, antes que o diabo chame e mostre alguma coisa errada lá para que ela tenha sucesso com as coisas erradas, chame você para que ela tenha sucesso com as coisas certas, para que ela tenha sucesso com as coisas de Deus, para que ela seja relevante aos olhos de Deus, aos olhos do Senhor. Então você foi chamado para isso, ter um ministério relevante, tá? Um ministério que enfrente a Satanás, que desbanque os principados e potestades e implante o reino de Deus. É assim. E para isso você precisa então estar firmado e fundamentado em 4 atitudes, em 4 deveres, em 4 responsabilidades apenas. Escutou o que eu disse? Apenas. Aí você vai falar, pastor, mas tem tantas outras coisas. Mas essas outras coisas, elas podem ser inseridas dentro disso que eu vou falar aqui. Tá? Mas eu vou começar apenas a falar. Tá? Bom, então vamos lá. Então vamos ver algumas razões para você, como eu falei, primeiro eu falei o que? Oração, né? Então, o primeiro dever seu para ser um líder de sucesso é a oração. Note aí, oração, primeiro dever, tá? Então vamos ver algumas razões para você orar e ter um ministério relevante, ou para ter um ministério relevante. Entenda que você tem como ministério a oração. A oração é fundamental para você ser relevante também no seu ministério. Então anota aí, oração. Quer ser relevante no ministério? Vida de oração. Meu Deus, pastor, mas isso eu já sei. Tá bom, você sabe, mas você pratica? Você sabe, mas você ora? Aí que está o X da questão. A gente ouve de oração, a gente sabe sobre oração, mas estamos orando? Você está orando? A oração, querido, é uma grande manifestação de fé. Tá? A oração, ela declara que nós cremos no Senhor. Tá? A oração, ela mostra que nós cremos que Deus ele vai agir através da minha vida. Observe que quando você ora, você está demonstrando que você não confia na força do seu braço. Tá? Isso é muito legal a gente pensar assim e entender isso. Que quando eu parto para a oração, eu estou declarando no mundo espiritual que eu não estou depositando a confiança no meu braço. A própria palavra diz que uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nosso Deus. Nós confiamos no nosso Senhor. E como nós demonstramos que confiamos no Senhor? É através da oração.
Sem oração você não demonstra que confia no Senhor. Mas quando você ora, você está demonstrando exatamente isso, que você está confiando nele. Agora presta atenção numa coisa, né? Toda vez que você vai orar, é interessante, aparece uma infinidade de coisas para fazer. É uma coisa incrível isso, né? Você quer orar, aí de repente aparece lá que você precisa dar um telefonema. Aparece que você precisa mandar uma mensagem ali pelo WhatsApp. Aparece, sei lá, que você esqueceu de alguma coisa e você precisa correr atrás disso. É tanta coisa que aparece no momento que você quer orar, né? Olha a importância da oração. Porque o inimigo, ele sabe que oração é manifestação de fé. E quando você ora, Deus começa a agir. Olha o que Jesus diz aqui em Lucas capítulo 18, no versículo 1 até o versículo 8. Mas não vou ler tudo aqui não, tá? O verso 1 diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Jesus está dizendo, olha, você tem que orar o tempo todo, você tem que orar sempre e não parar, e não esmorecer, e não desanimar. E lá no verso 8, diz assim: Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Por que está dizendo isso? Que quando o Filho do Homem vier, será que ele vai achar ou ele vai encontrar fé na terra? Porque oração, querido, é uma demonstração de fé. Quando você ora, você demonstra fé. Mas o povo está parando de orar. Os líderes estão parando de orar. A igreja está parando de orar. E aí, se para de orar, é o que Jesus está dizendo. Será que quando ele voltar vai encontrar fé na terra? Porque o povo não está orando. Se não está orando, você está confiando na força do braço. Você vai ser relevante no ministério se você tiver uma oração, porque você está demonstrando fé. Então não pare de orar. Porque quando você para de orar, você está declarando no mundo espiritual que você não acredita que o Senhor ouve aquilo que você está dizendo. Então presta atenção nisso. Quer ser relevante no ministério? Tenha uma vida de oração. Entenda que oração é a manifestação de fé. Segundo lugar, a oração faz de você uma pessoa de autoridade. Sem oração, você começa a perder a autoridade. Mas quando você começa a orar, é exousia, né? É autoridade, é como se você se revestisse dessa autoridade, como se colocasse um uniforme de autoridade, né? Uniforme de um soldado, de um policial, de um guerreiro, de um general, sei lá. Mas você está revestido, as pessoas vão olhar para você e verão essa autoridade que você vai demonstrar quando você passar a ter uma vida de oração. Essa vida de oração te dá autoridade dentro da sua célula. Principalmente ainda se eles te verem orando, ouvirem você orar. Isso vai trazer para você autoridade. Mas se eles não veem você orando, você vai perdendo a autoridade. Veja bem, venha para quarta-feira orar. Traga as pessoas da sua célula para orar junto com você na quarta-feira. Gente, vamos lá orar, é 1 hora só. Ou se não consegue ficar 1 hora, fica meia hora. Líder de célula, sai da sua casa, vem orar. Você diz assim, eu estou orando em casa. Muitos não estão orando em casa, não. Estão orando em casa, não. Muitos não estão, não. Muitos estão ficando em casa e não estão orando.
Então saia da sua casa e venha para a igreja orar. Você vê as pessoas às vezes querem fazer exercício, né? Ele fala assim, vou fazer exercício em casa. Não vou pagar para ir para uma academia, não, vou fazer em casa. Quantos fazem? Começa, né? Animado. Faz um dia, 2, 3, depois para e não volta mais. Não volta mais, por quê? Está fazendo em casa. Não estou dizendo que não é para você orar em casa, não. É para você orar em casa. Mas é interessante, se você sai de casa e vai para a academia, você faz. Você paga um preço, quer dizer, você paga um valor para ir para a academia. Você paga, você gasta dinheiro e vai para a academia. Alguns estão falando aqui, talvez aí, né? Mas eu nem gosto de academia. Tudo bem, né? Mas aqueles que vão para a academia, eles pagam, eles vão e eles começam a pegar o quê? Pegar o ritmo. Aí eles fazem lá e muitas vezes vão fazer em casa, muitas vezes vão fazer no parque também. Por quê? Porque ele pegou gosto pela coisa. Quando ele vai para a academia, ele pega gosto. Tá? Ele cria um ânimo para isso. Então o que acontece? Quando você sai da sua casa sem vontade e vem para a igreja orar, você começa a pegar gosto. E você começa a chamar as pessoas para virem com você também. As pessoas da sua célula, mobilize as pessoas da sua célula para orar. Crie uma mobilização. É importante, é fundamental isso. E você vai crescer em autoridade. Vai ser revestido de autoridade. Vamos dar uma olhadinha aqui em Mateus capítulo 7. Olha aqui, Mateus 7. Vamos lá, cadê Mateus? Mateus 7. Verso 28, verso 29, olha o que diz. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque eles a ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Jesus, ele tinha autoridade. Por quê, gente? Porque ele era Deus? Ou porque Jesus também, ele tinha uma vida de oração, de jejum. Ele começou o seu ministério, uma vida de oração. Isso faz toda a diferença. A autoridade vem da sua proximidade com Deus. Quanto mais próximo de Deus, mais de autoridade você é revestido, né? Quanto mais você ora, mais próximo de Deus fica. E quanto mais próximo, mais autoridade. As pessoas na sua célula começam a ver mais autoridade na sua vida. Que bênção isso, né? Olha aqui, Lucas capítulo 4, verso 14. Lucas 4, verso 14. Diz assim: Então Jesus, no poder do Espírito, ele regressou para Galiléia. Onde Jesus estava aqui? Jesus, ele estava em oração, numa batalha, né? Uma batalha com Satanás, sendo tentado em jejum e oração. Ok? Então chega no verso 14. Então Jesus, no poder do Espírito, regressou para Galiléia e a sua fama... Quem escreveu fama foi a Bíblia, não fui eu. E a sua fama correu por toda a circunvizinhança. E ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. De onde Jesus tinha vindo, queridos? De oração e de batalha espiritual. Verso 22. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? Estava todo mundo maravilhado com Jesus. E todo mundo vai ficar maravilhado com você quando você começar realmente, ter uma vida de oração. Ter uma vida de oração. Verso 31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava no sábado. 32.
e muitos se maravilhavam da sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Glória a Deus por isso, né? Então, sai da sua casa, vem para a igreja de quarta-feira orar, vem buscar o Senhor. Aqui você vai estar orando, vai estar intercedendo. Traga um discípulo, traga 2, traga 3 discípulos. Ó, irmão, olha aqui o branco dos meus olhos. Pare com essa desculpa de que você não tem tempo de vir para orar. Pare com essa desculpa. É coisa demais para fazer. Não é coisa demais, não. Não é coisa demais, não. Pode ter certeza. Eu vou falar uma coisa. A gente às vezes não tira esse tempo para orar, mas eu não estou falando que é o seu caso, mas no caso de muita gente, se na quarta-feira, às 8 horas da noite, alguém te convidar para um churrasco no Vasco, você vai. Você vai. Aí você vai arrumar tempo. Se o presidente, o diretor da sua empresa chamar você para estar lá quarta-feira, você vai. Então, o que acontece? Nós temos que dar prioridade para as coisas. E a oração é prioridade, querido. Eu estou falando quarta-feira, movimenta, mobiliza, vem para cá na quarta-feira. É oração mesmo, aqui nós vamos orar. É 1 hora de oração e adoração aqui ao Senhor. E também lá na sua casa. Ore lá na sua casa. Ore lá na sua célula. Primeira célula do mês, faz célula de oração. Pega a sua célula, coloca a sua célula para orar. No primeiro dia da primeira célula do mês. Ore lá 40 minutos, 1 hora. Quando você tiver a sua célula, faz 5 minutinhos de quebra-gelo. Sabe, é o máximo, 5 minutinhos de quebra-gelo. Depois entra no momento de adoração, de louvor, de exaltação, de oração ali, de quebrantamento aí, pelo menos uns 20 minutos, junto com a sua célula, antes de passar para a edificação. Amém? Vai ser revestido de autoridade. Vamos entrar em oração. O mundo jaz no maligno. E não adianta lutar com a força do braço, não. É na base da oração. Terceiro lugar, a oração faz de você uma pessoa de unção. Eu falei de autoridade, agora estou falando de unção. A oração faz de você uma pessoa de unção. A autoridade, exousia. Unção, poder, é dínamos, é outra coisa, autoridade e poder. Deus coloca sobre a nossa vida. Autoridade e poder é mais ou menos quando você vê um policial, quando ele chega lá com o seu uniforme, vestido do seu uniforme, né, sua farda, ele diz para o sujeito assim, você está preso. Ele está usando a sua autoridade. Se o meliante resistir à prisão, ele usa a arma. A arma significa o seu poder. É o seu poder, é a arma. Então ele é revestido, o soldado está revestido de autoridade e de poder, representando um estado. Nós, quando entramos numa vida de oração, nós somos revestidos de autoridade e somos revestidos de poder, porque nós estamos representando o reino dos céus, o reino de Deus. Se eu quero ser relevante no ministério que Deus colocou na minha vida, e eu digo, todos aqueles que se entregaram a vida para Jesus foram chamados para desenvolver o ministério. E se eu quero ter um ministério relevante ou uma vida relevante, eu preciso da oração para autoridade e poder. Veja bem, você pode até desejar unção de uma maneira mais fácil, mas eu vou falar uma coisa para você, não tem jeito mais fácil para receber a unção. Você fala, mas eu vou lá na igreja, vou naquele cultão de poder, vou lá na frente, alguém vai pôr as mãos sobre a minha cabeça, eu vou cair, vou levantar cheio da unção. Eu tenho uma notícia para você.
Não vai. Não vai. Você pode levantar e adquirir um propósito, mas não vai estar cheio da unção para um ministério relevante. Ou para uma vida relevante. Para uma vida relevante, para uma vida cheia da unção, você precisa desenvolver uma vida de oração. Uma vida de oração. Assim você vai desenvolver um ministério relevante, ou vai ter uma vida relevante no ministério. É assim que funciona. Olha lá, Moisés ele ficou muito tempo na presença de Deus. Lá em Êxodo capítulo 24, verso 18, diz ali que ele ficou 40 dias e 40 noites. Olha, vamos dar uma olhadinha lá em Êxodo 24, 18. Pega lá a sua Bíblia. Êxodo 24, versículo 18. Diz assim: E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, tá? E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Ele foi em busca da presença de Deus. E não ficou 2 minutos, não. Ele ficou 40 dias e 40 noites. Olha 2 Coríntios 3,7. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Diz assim: E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, lá no ministério de Moisés, se revestiu de glória ao ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Gente, se no ministério da morte, como está dizendo aqui Paulo, naquele tempo, gravado em letras de pedra, Moisés ficou 40 dias e 40 noites. Quando ele desceu, o povo não conseguia fitar os olhos de Moisés. Ele está dizendo assim: quanto muito maior será ainda o ministério do Espírito, o ministério da graça que nós vivemos hoje. Se entrarmos na presença do Senhor, a unção vem sobre a nossa vida. Se você entrar na presença do Senhor, a unção virá sobre a sua vida e você terá um ministério relevante e você será relevante no seu ministério, usado poderosamente pelo Senhor. Não sei se você está conseguindo me entender isso. A oração, em quarto lugar, a oração amarra as atividades de Satanás. Olha a importância da oração. Ela amarra as atividades demoníacas do seu ministério. Porque o diabo, ele lança amarrações no ministério, para não crescer, para não avançar, para que o seu ministério não seja relevante, para que você não seja relevante no ministério, para que você seja um crente medíocre, um crente que não faz diferença nenhuma. Sabe aquele café com leite? Que a gente ia escolher, sei lá, os parceiros para um futebol, alguma coisa. De vez em quando ficava podia até ficar um a mais. Não, deixei o sim um a mais para você, porque esse é café com leite. Quer dizer, não faz diferença nenhuma. E você não pode ter o ministério café com leite. E o diabo quer isso, quer amarrar o seu ministério, amarrar a sua vida, para que você tenha o ministério café com leite sem relevância nenhuma. Quando você estiver desenvolvendo um ministério para o Senhor, entenda que não está fazendo algo comum. Não é uma coisa simples, uma coisa comum. Não é não. E a gente pensa que, mas uma coisa comum. Não é uma coisa comum, irmão. Você está numa batalha espiritual. É uma guerra contra principados e potestades. É uma guerra contra o diabo. E se você não prender o inimigo, ele vai prender você em seu ministério. Se você não amarrar o inimigo, ele vai amarrar você. Vai amarrar o seu ministério. Se você não amarrar o inimigo, ele vai te atacar. Vai lançar acusações sobre você.
vai levantar histórias sobre você e você não poderá mais ministrar. Entenda isso, que o diabo ele não brinca em serviço. Ele te ataca, ele tenta te calar. É uma batalha espiritual o tempo todo. Entenda isso, que a oração amarra as atividades demoníacas em seu ministério, ou contra o seu ministério, ou contra a sua vida. Entra numa batalha espiritual de oração, de intercessão, que aí você vai começar a ter vitória. Ser relevante. Quinto lugar, a oração cria novas dimensões no ministério. O que é isso? A oração cria novas dimensões no ministério. Olha Isaías capítulo 66, versículo 8. Essa ministração aqui tem 10 pontos. Eu vou falar só 5 hoje. Isaías 66, 8. Isaías 66, versículo 8. Vamos puxar aqui na Bíblia. Diz assim: quem jamais ouviu tal coisa? Quem viu coisa semelhante? Pode acaso nascer uma terra num só dia? Ou nasce uma nação de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz filhos. Então presta atenção. Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz seus filhos. O que fez aqui? Trouxe aqui, criação, criou algo. Uma revelação muito importante sobre a oração é o fato de ela ter um potencial criativo. A oração, ela cria, né? Deus chama à existência coisas que não existem. Romanos capítulo 4. E como que Deus vai criar coisas que não existem? Através da nossa oração, através da sua oração. Se você está começando o ministério, terá de orar até que algo que não existe passe a existir. Se você está começando o seu ministério, se você tem o seu ministério e você não está vendo nada acontecer, você tem que orar até que algo comece a existir, até que algo comece a acontecer. Vamos lembrar de Elias. Não estava chovendo, ele começou a orar, mas nada estava existindo, nada estava acontecendo. Ele orou uma vez, orou 2 vezes, orou 3 vezes, orou 7 vezes, até que alguma coisa começou a acontecer. Não está acontecendo nada na sua célula? A oração tem o poder de fazer as coisas acontecerem, de criar alguma coisa, de criar uma revolução, de criar uma coisa nova. Transformação. Comece a orar até a coisa começar a acontecer. Criar algo é diferente de mantê-lo. Totalmente diferente, tá? Muitas pessoas podem manter o que já foi criado, mas é necessário um homem de oração para criar coisas novas. Pegar uma coisa pronta e manter essa coisa pronta, qualquer pessoa pode fazer isso. Mas mesmo assim, precisa ainda orar. Precisa se dedicar para manter essa coisa pronta. Mas, querido, se você quer criar uma coisa nova, criar relevância, fazer diferença, é através da oração. O homem de oração é aquele que cria novas dimensões espirituais. O homem de oração, ele cria, ele faz aparecer novas dimensões no mundo espiritual. Está disposto a isso? Está disposto a ver alguma coisa acontecer ali na sua célula? Sabe, não está acontecendo nada na minha célula, no meu setor, na minha área, na minha igreja. Eu vou fazer alguma coisa acontecer. E eu vou fazer isso acontecer através da oração. Não está acontecendo nada no meu ministério.
eu vou fazer acontecer alguma coisa através da oração. Não está acontecendo nada na vida dos meus discípulos, eu vou fazer acontecer. Criar algo novo através da oração. É através da oração. Gálatas capítulo 4, verso 19. Paulo era um homem de oração. Paulo orava muito. Gálatas capítulo 4, verso 19. Olha o que diz aqui. Vamos lá. Meus filhos, por quem de novo sofro dores de parto até ser Cristo formado em vós. O que Paulo está querendo fazer aqui? Paulo está sentindo dores de parto, ele está querendo trazer vida, criar algo novo, fazer com que o Espírito mova na vida daquelas pessoas. Ele está querendo criar algo novo na vida deles. Exatamente isso que ele diz: meus filhos, por quem de novo eu sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Dizendo assim, eu vou criar algo novo através da vida de vocês, ou na vida de vocês. Paulo, um homem de oração. E ele faz o que então, querido? Ele cria coisas novas através da oração. A oração tem um poder criativo. Então não fique aí achando que as coisas vão acontecer porque você é carismático. Não fica pensando que as coisas irão acontecer porque você tem bons relacionamentos. Não fique pensando essas coisas, não. Ou porque você tem dinheiro. Não pense isso. Pense que as coisas estarão acontecendo porque você é um homem, porque você é uma mulher de oração. E para concluir aqui, eu vou dizer o seguinte. Eu vou te dar 3 dicas aqui para você ser relevante no seu ministério. Não, existem 4 deveres, tá? Que eu já falei aqui. Que é a oração, que é o ensino, que é a interação, ok? Qual que é o outro mesmo aqui? Deixa eu ver, é o oração, Jesus dos crentes, é visitação, tá? Oração, visitação, ensino e interação. Então, são 4 deveres. Isso aqui são 4 deveres. Agora, dentro da oração, eu quero te dar 3 dicas para você ser relevante no seu ministério ou para ter um ministério relevante. A primeira dica que eu quero deixar para você é orar. A segunda dica que eu quero dar para você ter um ministério relevante ou ser relevante no ministério é orar. E a terceira dica, adivinha, que eu quero passar para você? Oração. É orar. Não existe outra maneira. Se você realmente se converteu, nasceu de novo, Deus tem um ministério para você. E Ele não quer que você tenha um ministério qualquer. Ele quer que você tenha um ministério que faça a diferença. Que você tenha uma vida que faça a diferença. E a primeira coisa que faz a diferença é uma vida de oração. Ore pela sua célula. Ore pelos seus discípulos. Ore pelas pessoas que não conhecem Jesus. Ore pela sua igreja. Ore pela sua igreja. Ore pelos seus líderes. Ore pelos seus discipuladores. Ore, ore e ore. E creia que Deus vai fazer a diferença. Agora a pergunta que eu quero fazer para você: você está disposto a ter uma vida de oração? Porque eu vou acabar de falar aqui,
você vai desligar aí. Você vai desligar a sua TV, você vai desligar o seu celular e você vai esquecer daquilo que eu disse. Mas eu quero declarar que se você quer ter uma vida diferente, você anotou o que eu disse aqui e você não vai esquecer do que eu estou dizendo. E você vai começar a colocar em prática. E quando você começar a colocar em prática a sua vida de oração, você vai começar novamente a pegar gosto. Porque para a gente fazer alguma coisa relevante, a gente precisa começar. A gente precisa dar o primeiro passo, dar o pontapé inicial. Comece a orar. Ore na sua casa, ore na sua célula, ore com a sua célula. Venha para a igreja na quarta-feira orar. Venha orar e tenha certeza que Deus vai começar a fazer diferença na sua vida. Vou dizer uma coisa para você, não seja um crente vazio, não seja um crente preguiçoso, irmão. Preguiça de orar. Para orar você não paga nada. E lembre-se que Jesus não ensinou a pregar, mas Jesus ensinou a orar. Olha a relevância da oração. Então não esqueça do que foi dito aqui hoje. Ore. Está com vontade? Ore. Não está com vontade? Ore. E você verá a diferença que Deus começará a fazer na sua vida. O Espírito vai começar a te mover. Desenvolva os músculos da oração na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E eu quero então orar por você agora, para que você desenvolva essa vida de oração. Feche seus olhos agora, se coloque diante do Senhor e vai dizendo aí dentro de você: eu terei uma vida de oração. Eu começo hoje uma vida de oração. Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar, Deus amado, por todos aqueles, ó Deus querido, que estão ou que ouviram esta palavra. Deus amado, que eles sejam relevantes como cristãos, sejam relevantes como líderes. Meu Deus, sejam relevantes no seu ministério, com uma vida de oração. Pai, que eles estejam orando pelo ministério deles, orando pela nação, orando, Senhor, meu Deus, pela célula, orando pela sua família, Senhor, orando pelo seu discípulo, pelo seu discipulador, pelo seu líder, pelo seu pastor, mas que eles desenvolvam uma oração, ó Pai, e que através da oração algo novo seja criado na vida deles, algo novo seja criado no ministério deles, algo novo seja criado, Senhor amado, meu Deus, aonde eles andarem, ó Pai, e que eles possam pregar e ensinar, ministrar como quem tem autoridade, não como os escribas, ó Deus. Pai, dá, Senhor meu Deus, ousadia para que eles possam entrar no Santo dos Santos, meu Deus, como o Senhor pede que entremos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todo levante do inimigo contra eles caia por terra desde já, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que eles sejam muito mais que vencedores, que vençam o mundo, que vençam a carne, que vençam o diabo, meu Deus, e sejam uma testemunha viva do Senhor, ó Pai, cumprindo aquilo que o Senhor mandou fazer, pregar o Evangelho e fazer discípulos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Irmão, eu acredito na sua vida e tenho certeza que você será muito mais que vencedor em Cristo Jesus, começando hoje algo diferente na sua vida através da oração, em nome de Jesus. Estamos juntos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.